Questão 28, derive f e encontre o domínio de f. É derivar essa função e obter o seu domínio. Então tá, pessoal. Então, o que a gente observa? A função f, pessoal, a função f é uma função raiz. Só que no lugar da variável, o radicando, que é o lugar da variável. No lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia. Tá? Bom, então tá, vamos usar a regra da cadeia para obter a derivada da função f, para obter f'. O que diz mesmo a regra da cadeia? Ela diz que você pode derivar essa função aqui normalmente como se aqui estivesse x. E aí você lembra que a derivada da função raiz de x é o que? É 1 sobre 2 raiz de x. A derivada dessas funções base, pessoal, é bom a gente ter em mente para a gente ganhar um certo tempo aí quando a gente vai fazendo exercício, tá? Então, a derivada da função raiz quadrada de 2 mais ln de x vai ser o quê? 1 sobre 2 raiz quadrada de 2 mais ln de x. Pronto. Acabou? Não, pessoal. Por que não acabou? Esse aqui é apenas o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva essa função normalmente como se aqui estivesse x. Pronto. E o segundo passo da regra da cadeia, o segundo e último passo, é multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, né? A derivada de 2 mais ln de x. A derivada de 2 é 0, não precisa colocar. E a derivada de ln de x é 1 sobre x. 1 sobre x. Pronto. Só ajeitando a casa aqui agora. F' de x, f' de x vai ser igual a 1 vezes 1 vai dar 1 sobre... Aqui vamos colocar esse x primeiro, vai ficar 2x raiz quadrada de 2 mais ln de x. Pronto. Aqui está a primeira parte, f' de x. Bom, a segunda parte está pedindo para a gente encontrar o domínio dessa função, pessoal. O domínio da função f, né? Bom, duas coisas a gente tem que observar aí nessa função f. Primeiro que a gente tem uma raiz quadrada ali. Só existe raiz quadrada de números maiores ou iguais a zero. Portanto, o radicando de uma raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. Qual é o radicando dessa raiz quadrada aqui? É o 2 mais o ln de x. Então, você escreve assim, ó, 2 mais ln de x tem que ser maior ou igual a zero. O radicando de qualquer raiz quadrada tem que ser um número maior ou igual a zero. O radicando é o 2 mais ln de x, portanto, 2 mais ln de x maior ou igual a zero. Bom, esse é o primeiro detalhe a ser observado ali nessa função. O segundo detalhe é que só existe logaritmo de números positivos. O logaritmando de qualquer logaritmo tem que ser um número maior do que zero. Bom, observe, esse x aqui é o logaritmando desse logaritmo, ele tem que ser maior do que zero. Então, você escreve aqui, ó, o x tem que ser maior do que zero. Pronto. A fim dessa função estar bem definida, essas duas condições devem ser satisfeitas, tá? Vamos resolver isso aqui? Aqui, olhando para a primeira condição, ln de x maior ou igual que o 2, esse vai para o segundo membro, menos 2. Agora a gente pensa na definição de logaritmo, né? Olha só. Isso aqui, vem para cá, não é assim que a gente... Não é assim a definição de logaritmo, né? E aí você escreve x maior ou igual que e elevado a menos 2. Que é o mesmo que 1 sobre e ao quadrado, né? X maior ou igual que 1 sobre e ao quadrado. Portanto, o domínio dessa função, pessoal, são os números que são maiores do que zero e maiores ou iguais do que 1 sobre e ao quadrado. Os x devem satisfazer as duas condições ao mesmo tempo. Ora, pessoal, se tem que ser maior do que zero e tem que ser maior ou igual que 1 sobre e ao quadrado, então basta que seja maior ou igual do que 1 sobre e ao quadrado, né? Porque se é maior ou igual do que 1 sobre e ao quadrado, é maior do que zero. Tudo bem? Então, o domínio da função x pertence a R, tal que x é maior ou igual do que 1 sobre e ao quadrado. Acabou a questão. Questão 29. Obter a derivada da função f e o seu domínio. Então tá, né? Inicialmente vamos obter a derivada dessa função. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem uma função logarítmica, não é verdade? Só que no lugar da variável, o logaritmando, que é o lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia, tá? Então tá, vou usar a regra da cadeia a fim de obter a derivada dessa função. Vai ficar assim, f' de x igual. O que diz a regra da cadeia? Ela diz que você deve derivar essa função aqui normalmente como se aqui estivesse x. Bom, então a derivada de ln de x é 1 sobre x. Aqui vai ficar então
1 sobre x ao quadrado menos 2x. Acabou? Não. Esse é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva a função normalmente como se ali estivesse x. E o segundo e último passo é multiplicar pela derivada da parcela que está no lugar da variável, a derivada de x ao quadrado menos 2x. A derivada de x ao quadrado é 2x e a derivada de menos 2x é menos 2. Portanto, f' de x vai ser igual a 2x menos 2 sobre x ao quadrado menos 2x. Pronto. Essa aqui é a primeira parte, né? Obter a derivada da função f. A segunda parte está pedindo para a gente determinar o domínio da função f. O domínio da função f. Olha só. A função f é uma função logarítmica. E o que a gente sabe a respeito dos logaritmos? A gente sabe que só existe logaritmo de números positivos, ou seja, dado um logaritmo, necessariamente o seu logaritmando deve ser um número maior do que zero. O logaritmando dessa função aqui, olha, é o x ao quadrado menos 2x. Esse x ao quadrado menos 2x tem que ser um número maior que zero. Então você escreve assim, ó, x ao quadrado menos 2x maior do que zero. Pronto. Então, agora o que eu obtive, pessoal? Eu obtive uma inequação do segundo grau. Como é que a gente resolve mesmo uma inequação do segundo grau, pessoal? Uma ideia para você resolver essa inequação aqui do primeiro grau é você encarar o primeiro membro dessa inequação como sendo uma função f, encara o primeiro membro como sendo uma função f, faz o estudo do sinal dessa função e aí no fundo, o que você está procurando são x tais que o f de x maior do que zero. Essa é uma ideia para resolver essa inequação, tá? Então vamos fazer o estudo do sinal dessa função? Para fazer o estudo do sinal, você tem que determinar as raízes, ou seja, pegar o x ao quadrado menos 2x igual a zero, aí você coloca o x em evidência, x ao quadrado dividido por x vai dar x, menos 2x dividido por x vai dar 2, igual a zero, produto de dois números dando zero, um deles é zero, então x igual a zero, ou x menos 2 igual a zero, de onde vem x igual a 2. Depois de determinadas as raízes, você vai fazer um esboço gráfico. O esboço gráfico dessa função. Vamos pensar no gráfico dessa função? Essa função aqui, pessoal, ó, é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Portanto, seu gráfico é uma parábola. Além disso, de concavidade voltada para cima, porque o parâmetro A é positivo. E vai tocar o eixo x em dois pontos, no 0 e no 2, que são as raízes. Ó, aqui está o 0, aqui está o 2. Distribuição do sinal. Mais, menos e mais. Pronto, aqui está o estudo do sinal dessa função, né? O que eu quero? Os x tais que o f de x é maior do que zero. Ou seja, os x onde tem um sinalzinho de mais aqui, olha. São x menores do que zero ou x maiores do que 2. Você não pode confundir, pessoal, porque de repente você pode estar pensando assim, mas professor, menor do que zero não inclui os negativos? Como é que aqui tem mais? Como é que é essa história? Eu quero os que são maiores do que zero, mas menor do que zero é negativo. Como é que é isso? Pessoal, isso aqui quer dizer o seguinte, se você pegar qualquer x menor do que zero e substituir aqui, você obtém um resultado positivo. E se o resultado é positivo, ele é maior do que zero e, portanto, ele é a solução da nossa equação. Essa é a interpretação desse negócio, tá? Então, vamos escrever o domínio da função? O domínio da função vai ser quem? X pertence a R, tal que x menor do que zero ou x maior do que 2. Pronto, tá aí o domínio da função, tá? Questão de número 30. Derive a função e encontrar o seu domínio. Está pedindo para derivar essa função e determinar o seu domínio. Então, vamos analisar essa função devagarzinho para a gente entender esse negócio. Olha só. A função f é uma função logarítmica, tá vendo? É uma função logarítmica. Tal que no lugar da variável, tudo isso aqui, olha, é o lugar da variável, é o local da variável, logaritmando que é o local da variável. Tá? Está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia. Então tá, vou usar a regra da cadeia a fim de determinar a derivada dessa função. Vai ficar assim, ó. F' de x igual. O que diz a regra da cadeia? Diz para você derivar a função ln normalmente como se aqui estivesse x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, aqui a gente vai obter 1 sobre quem? ln de x. Acabou? Não. Essa aqui
Isso aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva essa função como se aqui estivesse x normalmente. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, aqui vai ficar 1 sobre essa quantidade, ln de x. É a primeira parte. A segunda parte, você deve multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, que eu vou deixar indicado para a gente organizar as contas. Então, você vai multiplicar pela derivada de ln de x. Muito bem. Aqui um li. Tá. Pronto, agora vamos pensar na derivada dessa função. Vou repetir aqui, olha, o f' de x. O f' de x vai ser igual a 1 sobre, melhor dizendo, vou repetir essa parcela aqui, né? ln de x. Muito bem. Agora vamos olhar para a derivada dessa função. Que tipo de função é essa? Novamente, outra função logarítmica, tá vendo? Outra função logarítmica. Só que no lugar da variável, aqui no lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Regra da cadeia, tá? Consiste em que mesmo a regra da cadeia? Deriva essa função normalmente como se aqui estivesse x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Portanto, aqui a gente vai obter 1 sobre ln de x. O ln de x aqui é o logaritmando. Acabou? Não, não acabou ainda, né? Esse aqui é o primeiro passo da regra da cadeia. Deriva essa função normalmente como se aqui estivesse x. Tá? O segundo e último passo, você deve multiplicar pela derivada da parcela que está no lugar da variável, ou seja, pela derivada de ln de x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. 1 sobre x. Isso. Vamos organizar aqui então? F' de x vai ser igual a quem? A 1 sobre quem, pessoal? Vamos lá. Vamos colocar esse x primeiro? 1 sobre x vezes... quem sabe esse ln aqui agora, né? ln de x vezes ln de x. Eu acho que assim fica mais... a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, tá? Pronto, aqui está f' de x. Muito bem, essa é a primeira parte, né? Obter a derivada. A segunda parte é o domínio dessa função, né? O domínio dessa função. Bom, para a gente determinar o domínio dessa função, a gente tem que ter em mente o seguinte, que o logaritmando de qualquer logaritmo tem que ser um número maior do que zero, pessoal. Qualquer que seja o logaritmo, o seu logaritmando tem que ser um número maior do que zero. Só existe logaritmos de números positivos. Então, vamos pensar o que está acontecendo? Olha para o x. O x é o logaritmando desse logaritmo. Portanto, ele tem que ser maior do que zero. Vamos deixar isso aqui, ó. O x tem que ser maior do que zero. O que mais está acontecendo? Esse logaritmo aqui, olha só, esse aqui, ele é logaritmando desse logaritmo. Portanto, ele tem que ser maior do que zero. Então, o ln de x também tem que ser maior do que zero. Não vai se perder, não. Por que esse x tem que ser maior do que zero? Porque ele é logaritmando desse logaritmo. Por que esse ln de x tem que ser maior do que zero? Porque esse ln de x é logaritmando desse logaritmo. O que mais tem que acontecer, pessoal? Esse ln de x, tudo isso aqui também tem que ser maior do que zero, porque ele é logaritmando desse logaritmo. Então, tem que acontecer o seguinte, ln de x tem que ser maior do que zero. Pronto, essas três condições aí devem ser satisfeitas. Bom, aqui já tem x maior que zero, tudo bem. Agora aqui, olha só como é que a gente vai fazer. A gente vai aplicar a definição de logaritmo, né? Aqui, ó, a base é ele, né? Quando a escrita ln significa o logaritmo na base e. Aplicando a definição de logaritmo, a gente vai concluir que o x tem que ser maior do que e elevado a zero. Ou seja, o x tem que ser maior do que 1. O x tem que ser maior do que 1. Pronto, agora vamos olhar para essa condição aqui. Vou fazer a mesma linha de raciocínio que eu fiz aqui em cima. A base aqui é e. Então, significa que, aplicando a definição de logaritmo, que esse ln de x tem que ser maior do que e elevado a zero, aplicando a definição de logaritmo. E o e elevado a zero é 1. Então, o ln de x tem que ser maior do que 1. Bom, e aqui eu vou aplicar a definição de logaritmo de novo. A base é e. O que deve ocorrer? O x tem que ser maior do que e elevado a 1. Mas e elevado a 1 é 1 mesmo. Então, x... e elevado a 1 é e mesmo, né? E mesmo. X maior do que e. Então, pessoal, as três condições a serem satisfeitas são essas aqui, ó. X maior do que zero, x maior do que 1 e x maior do que e. Lembrando que o número e é aproximadamente 2,7.
Então, não sei se você vai concordar comigo. Se o x é maior do que e, então, consequentemente, ele já é maior do que 0 e maior do que 1, não é verdade? Assim sendo, o domínio da função, olha, o domínio da função vai ser quem? O x pertencente a R, tal que o x é maior do que e. E ainda você pode estar escrevendo na forma de intervalos, assim, ó, e até mais infinito. Pronto, aí o domínio da função. Questão 31. Se f de x igual a ln de x sobre x ao quadrado, encontre f' de 1. Então tá, dada a função f, está pedindo para a gente obter o f' de 1. Só uma observação, nada de cortar esse x com esse. Não pode, pessoal, são coisas distintas. Esse x aqui, ele é logaritmando desse logaritmo, e esse x ao quadrado aqui embaixo, ele é o denominador da fração. São coisas distintas, tá? Não pode cortar não. Bom, mas qual é a ideia aqui? A ideia é obter a função f' de x, né, e depois substituir o x por 1. Essa é a ideia. Bom, o que a gente observa? Que a função f é dada por um quociente de duas funções. Portanto, eu vou usar a regra do quociente para derivadas, considerando a primeira função como sendo ln de x e a segunda função como sendo x ao quadrado. Dessa forma, f' de x fica assim, ó. f' de x é igual. Regra do quociente, derivada da primeira, derivada de ln de x é 1 sobre x, derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o x ao quadrado, menos a primeira função, que é o ln de x, vezes a derivada da segunda. A derivada de x ao quadrado é 2x. Isso tudo sobre a função do denominador ao quadrado. X ao quadrado é x elevado a 4. Um pouco mais, f' de x vai ser igual a quem? Olha, esse x ao quadrado com esse x, você simplifica, vai sobrar x aqui, né? X menos, vamos colocar esse 2x primeiro? Eu acho importante a gente colocar esse 2x aqui na frente do ln, pessoal, porque de repente a gente pode confundir, né? E multiplicar esse x com 2x e escrever ln de 2x ao quadrado. Não pode fazer isso, porque esse x aqui, olha só, ele é logaritmando. E esse 2x está multiplicando o logaritmo, são coisas distintas. Por isso que eu acho interessante a gente colocar na frente do logaritmo para a gente não confundir aí, né? Não é verdade? Então, menos 2x, que multiplica ln de x sobre x elevado a 4. Se você quiser simplificar um pouco mais essa expressão, ainda pode, pessoal. Dá para a gente colocar o x em evidência aqui em cima, olha. Dá para colocar o x em evidência e depois você vai cortar o x daqui com o x à quarta aqui. Mas não tem problema se você já quiser substituir o x por 1 e finalizar a continha aqui, tá? Vamos fazer isso, mano? Dessa forma, f' de 1 vai ser igual aqui, ó, a 1 menos 2 vezes 1 vezes o ln de 1 sobre 1 elevado a 4. Um pouco mais, f' de 1 vai ser igual a 1. Essa parcela vai dar zero, porque ln de 1 dá zero. Não é só o ln de 1 que dá zero. Logaritmo de 1 em qualquer base dá sempre zero. Então isso aqui é zero, quando você multiplicar vai dar zero. Portanto, no numerador vai sobrar apenas 1. E no denominador vai sobrar 1 elevado a 4, e 1 elevado a 4 é 1. Portanto, f' de 1 vai ser 1 dividido por 1, que dá 1. Pronto, acabou o problema. Questão 32, dada a função f de x igual a ln de 1 mais e elevado a 2x, encontrar f' de 0. Também eu acho que não é difícil, pessoal. A ideia é você obter a função f', depois de obtida a função f', você substitui o x por 0. Essa é a ideia, tá? Então, vamos lá, atrás da função f'. A função f é uma função logarítmica, só que no lugar da variável, o logaritmando é o lugar da variável, está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Quando isso ocorrer, regra da cadeia. Então, devagarzinho para a gente entender. Olha só, f' de x vai ser igual. O que diz a regra da cadeia? Diz que você deve derivar essa função como se aqui estivesse x normalmente. A derivada da função ln de x é 1 sobre x. Portanto, aqui você vai obter 1 sobre essa quantidade, né? 1 mais e elevado a 2x. Acabou? Não. Esse aqui é o primeiro passo na regra da cadeia. Deriva normalmente como se aqui estivesse o x. O segundo passo é multiplicar pela derivada dessa parcela que está no lugar da variável, tá? Que eu vou deixar indicado. Tá? 1 mais e elevado a 2x. Derivada dessa função aqui. Se você consegue fazer direto, pessoal, pode ficar à vontade, tá?
f' de x vai ser igual a quem? Então, a 1 sobre 1 mais e elevado a 2x. Agora eu vou pensar na derivada dessa função. Bom, a derivada de 1 é 0, não precisa colocar. E agora eu devo derivar a função e elevado a 2x. E elevado a 2x. Essa aqui que eu vou derivar, não é verdade? É uma função exponencial. Só que no lugar da variável, o expoente é o lugar da variável aqui. Está aparecendo uma expressão envolvendo a variável, regra da cadeia. Tá? Então, para derivar essa função e elevado a 2x, eu tenho que usar a regra da cadeia, porque no lugar da variável está aparecendo uma expressão envolvendo a variável. Tá? Bom, então, usando a regra da cadeia, a gente vai obter o seguinte. A derivada de e elevado a 2x é e elevado a 2x mesmo, né? A função exponencial de base e tem por derivada ela mesma. Então, e elevado a 2x, e aí, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de 2x. A derivada de 2x é 2. Bom, um pouco mais, f' de x vai ser igual a quê? O que a gente vai obter aqui no numerador? 2e elevado a 2x. E no denominador, o que a gente vai obter? 1 mais e elevado a 2x. Não posso cortar esse e elevado a 2x com esse. Por quê? Porque aqui tem soma. Se estivesse multiplicando, a gente poderia. Pronto, aqui está a função f'. Bom, uma vez obtida a função f', para você obter f' de 0, basta substituir o x por 0. F' de 0 vai ficar o quê? 2 vezes e elevado a 2 vezes 0, que vai dar 0, sobre 1 mais e elevado a 2 vezes 0 novamente, que vai dar 0. Todo número diferente de 0 elevado a 0 dá 1, então aqui no numerador a gente vai obter 2 vezes 1 sobre, no numerador, né? E no denominador, 1 mais e elevado a 0, que é 1. Ou seja, 2 sobre 1 mais 1 dá 2, e 2 dividido por 2 dá 1. Pronto, então f' de 0 igual a 1.